partir de janeiro de 2016, a multa por estacionar em vaga de deficiente ficará quase 3 vezes mais cara. A infração passará de leve para grave e com penalidade de até 5 pontos na carteira. Apesar de um direito garantido pela Constituição brasileira, grande parte dos motoristas não respeitam as vagas destinadas a deficientes. Gilberto é uma das pessoas que sente o descumprimento da lei sempre que sai de casa e tenta estacionar. Infelizmente é muito comum. A gente ainda vê muita gente que desrespeita. Tendo a vaga reservada, a gente ainda tem que estacionar em irregular, porque tem gente ocupando a nossa vaga. Na primeira tentativa, no centro da cidade, a vaga estava ocupada por um deficiente. O carro adesivado e com documento de identificação previsto pela lei. Porém, na segunda tentativa, um carro sem condutor e com pisca ligado estava ocupando uma vaga destinada para deficiente. O motorista, ao ver nossa equipe de reportagem, voltou ao veículo e saiu. Aqui já aconteceu de eu chamar o BH Trans e quando o carro acabou de sair é que eles chegaram. Na rua Tupis, no centro da cidade, mais um flagrante do desrespeito. Apenas em Belo Horizonte, militares do Batalhão de Trânsito da capital autuaram entre 2014 e 2015 cerca de 4.000 condutores que estacionaram em vagas destinadas a portadores de deficiência, como essa que nós acabamos de registrar aqui no centro da cidade. No flagrante, a Polícia Militar multou a condutora em R$ 53,20 e ainda 3 pontos na carteira. Mas a partir de janeiro, a multa por estacionar em vaga de deficiente fica quase 3 vezes mais cara. Haverá um aumento considerável no valor dessa autuação, em cerca de 140%, que passará para infração grave com ganho de 5 pontos no prontuário do infrator e pagamento de multa no valor de R$ 127,69. Belo Horizonte recebeu a 7ª edição de um seminário sobre direito trabalhista, assunto em evidência principalmente em um momento de crise econômica. Empresários, advogados e estudantes. Todo mundo atento às novidades do mercado do direito do trabalho. Uma área complexa e com algumas mudanças importantes. Na verdade, a gente tem presenciado hoje no Brasil um amadurecimento também. Eu acho que a lei da doméstica mostra isso, é uma lei extremamente importante. Por um lado, nós estamos avançando muito, por outro, nós também temos algumas questões como é o PPE, que é o Programa do Governo Incentivo à Manutenção do Emprego. É um programa que tem características muito positivas, mas nós, enquanto entidades sindical, a gente enxerga também algumas burocracias para a empresa aderir ao programa. Em um momento de crise, os empresários e empregados são os que mais sofrem. Com as demissões em alta e uma queda no fechamento de postos de trabalho, falar de direitos trabalhistas é ainda mais atual. Nós buscamos, com o seminário, fornecer informações ao empresário, aos contadores, profissionais de RH e um intercâmbio com os próprios advogados sobre o cumprimento da legislação, quais as possibilidades que a empresa tem de atuação no dia a dia. E na 7ª edição do Seminário de Direito do Trabalho da FEComércio teve novidades. O intercâmbio de informações entre Brasil e Itália, que passam por um momento crítico na economia. Brasil e Itália têm muito a aprender um com o outro. Estou convencida que a internacionalização do conhecimento jurídico, das experiências fáticas, é muito importante não só para aprender com os erros dos outros, para não cometer os mesmos erros, mas sobretudo para conhecer melhor o nosso ordenamento. Esse intercâmbio de informações entre Brasil e Itália, acho que pode ser muito saudável para que as entidades consigam uma agenda propositiva de buscar melhorias e reformas em alguns pontos que ainda são gargalos para a legislação no Brasil.
A presidente Dilma Rousseff e o PT estão cada vez mais enfraquecidos, desgastados com a necessidade de ajustes nas contas públicas, cortes de gastos e criação de impostos, enquanto o PMDB permanece em uma posição confortável. Confira a análise do cientista político Malco Camargos no quadro Horizonte em Foco. Reza a lenda que Damocles, um cortesão, conseguiu que o imperador Dionísio o deixasse governar por um dia para que ele pudesse experimentar o que era a vida de um homem com poder e autoridade. Em um primeiro momento, Damocles se encantou com toda sorte de luxo que ia experimentando, jantares, súditos, etc. Mas antes do prazo se esgotar, percebeu que sobre sua cabeça pendia uma espada presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Vendo a ameaça iminente, antes do prazo se esgotar, Damocles devolveu o cargo a Dionísio, dizendo que não queria ser tão afortunado. A anedota representa bem a situação em que o PMDB coloca a presidente Dilma neste momento. O partido está ao lado da presidente, mas a qualquer momento ameaça retirá-la do poder com impeachment. Ganhando tempo, cedendo espaço, o governo consegue uma sobrevida, mas não pode se beneficiar das delícias proporcionadas pelo poder. A presidente e seu partido vão ficando cada vez mais enfraquecidos, desgastados, com a necessidade de ajuste nas contas públicas, cortes de gastos e criação de impostos, enquanto aqueles que estão fora do trono se deliciam com as estruturas de poder. No momento atual, seja quem for que nos governe, terá que seguir a receita de corte de gastos e geração de novas receitas. Não há mistério. A saída da crise passa pela retomada do controle das contas públicas e isto não se faz sem uma boa dose de medidas impopulares. Por isso, o papel do PMDB é o mais confortável possível. Pode ter acesso ao poder, pode controlar parte significativa do orçamento e das nomeações sem ter a ameaça ou o desgaste de quem ocupa a principal cadeira da nação. O PMDB deixa todo o ônus de ser governante para o PT e faz a festa na luxúria de quem tem acesso a recursos de poder. Que os pets são muito queridos é fácil saber, mas dá para imaginar que o país tem mais de 70 milhões de cães e gatos? Os dados foram levantados pelo IBGE em 2013. E já que o mês de outubro tem um dia dedicado aos animais, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas promoveu uma manhã especial para eles. Era bicho para todo lado. Os animais dominaram o estacionamento do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas e foram muito mimados. Tinha até um lounge para os cãezinhos descansarem. É muita mordomia, né não? E aproveitando que a bicharada toda resolveu sair de casa, uma pausa nas brincadeiras para receber a bênção do Monsenhor Éder. Tudo isso para garantir a saúde dos bichinhos. Para o Theo ficar mais calmo, né? Tranquilo, e para a saúde, para Deus protegê-lo, né? E já que os bichinhos estão dominando não só o estacionamento do museu, mas também o país, os organizadores investiram em um estande que ensina como devemos cuidar bem dos nossos animais de estimação. Esse, basicamente, era o intuito da feira. Os animais, graças a Deus, eles estão sendo cada dia mais valorizados, né, como seres vivos que eles são, seres que precisam ser respeitados, que precisam ser valorizados, que precisam ser preservados, né? E isso é muito importante, porque eles fazem parte... Nós somos um equilíbrio, né? A gente precisa de todo mundo para poder ter o equilíbrio. O dia era dos animais domésticos, mas uns bichos meio esquisitos também ganharam a atenção do público. Os animais silvestres roubaram a cena com os palhaços e até com a criançada. Você fica com medo de pegar na cobra, não? Não, não tô com medo. E você? Nesse outro estande aqui era possível fazer o que as crianças querem e os pais nunca deixam, tocar. E ele gosta muito de animais, gosta bastante. Você gosta dos animais? Gosto. E achou legal pôr a mão nesses todos aqui? A hipo ou equinoterapia utiliza cavalos para promover a reabilitação de ganhos motores e psicológicos.
Tudo começa com o primeiro contato com o animal. O paciente é convidado a fazer um carinho e depois montar no cavalo. Nós fazemos o primeiro contato, que é esse contato de tocar o cavalo, porque tem criança que nunca tocou, tem criança que nunca viu um cavalo. Então, esse trabalho que eu faço é o trabalho que a gente fala, trabalho de baixo. Na hora que a criança já está segura e manifesta, quando ela consegue manifestar, aí a gente coloca em cima. O cavalo também tem que ser treinado para a realização dos exercícios. Por 10 anos que eu trabalho com o Mangalarga Machador, que eu acho que é um cavalo ideal pela docilidade, pela paciência que ele tem, que ele é um cavalo que gosta muito de criança, e pela altura. A ecoterapia é um tratamento e todos os pacientes precisam de encaminhamento médico para a realização dos exercícios. Então, ela tem que haver uma consulta médica com uma indicação e a partir daí ela vai passar para uma equipe multiprofissional, que inclui psicólogo, fisioterapeuta, o próprio equitador. Recentemente, em 2014, a ecoterapia foi credenciada ao Sistema Único de Saúde para atendimento de pacientes que têm algum tipo de dificuldade motora ou psicológica. No organismo humano, o toque com o cavalo provoca a liberação de várias substâncias responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, o que ajuda na reabilitação psicológica do paciente. O passo do cavalo é como se ele simulasse uma marcha humana. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de andar, tem alguma fragilidade muscular, alguma hipotonia, ela é como se ela estivesse usando as próprias pernas para fazer uma série de atividades físicas. Toda a parte psicológica ela é muito ajudada com o contato com o cavalo, né? Que é um ser mais forte, maior e que transmite para a gente aquela confiança. O Horizonte Notícia termina por aqui. Acompanhe nossa programação pelo site www.tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.